Boa noite, Igreja Viva. Gostaria, antes de tudo, de destacar, de salientar que o nosso pastor, o pastor Lívia, ele está com uma agenda em Saquarema, está na igreja do nosso querido pastor André Iglesias pregando, e ele deixou um abraço para você que estaria aqui cultuando. Enquanto eu me ajeito aqui, eu vou me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Rafael Severiano, eu sou líder de célula aqui, sou coordenador de células de juventude, tenho 37 anos e sou casado, sou namorado há 19 anos da Roberta e esse ano a gente faz 13 anos de casados. 13 anos de casados. Muita coisa para ligar aqui ao mesmo tempo. O Espírito Santo ele já está falando com você? Mas está mesmo? Tivemos poucos amém. O Espírito Santo ele está falando com você? Amém. Eu acredito que ele preparou, que ele separou essa noite para nós estarmos aqui conversando, para nós estarmos aqui falando um pouco mais daquilo que ele tem, do que ele já tem feito, daquilo que ele já tem feito nas nossas células, daquilo que ele já tem feito na nossa igreja. E antes de tudo, eu gostaria de perguntar também se nós temos visitantes, temos pessoas nos visitando aqui no auditório essa noite? Você visitando a gente pela primeira vez aqui, pela segunda vez, temos mais gente visitando a gente? Temos mais gente aqui. Online, nós temos alguém visitando a gente online também? Eu vou colocar aqui no chat. Eu acho que a minha mãe, a minha família toda está aqui no chat. Eu mandei o link para a minha família. Então, se você está visitando a gente aqui online, se você está cultuando com a gente online também, deixa uma mensagem aqui para a gente no chat. Comenta aqui, eu estou visitando, diga seu nome, se apresenta. É um prazer receber você e, com certeza, a nossa comunidade que está conectada online vai te dar as boas-vindas, vai te receber também. Nós somos a Igreja Viva, nós somos uma igreja que se reúne no templo e nas casas, somos uma igreja em células. E uma igreja em células é exatamente isso, uma igreja que cultua no domingo no templo e, durante a semana, em mais dos nossos 100 grupos familiares, nós nos reunimos. E no Valqueire e nos arredores, tendo esse mesmo momento de comunhão, de compartilhamento e de adoração ao Senhor. E se você não faz parte ainda de uma célula, eu tenho certeza que existe uma célula especialmente para você pertencer. Se você é jovem, se você é do sexo masculino e é jovem, tem uma célula papo reto para você pertencer. Ok? Quantos estiveram aqui no último final de semana da conferência? Quantos estiveram? Praticamente, tirando os nossos visitantes, todo mundo. Então, você lembra qual foi o tema? Frutificar, frutifica, é isso aí. Frutifique no poder do Espírito Santo. Então, a minha mensagem hoje será uma continuação daquele final de semana. Quando eu recebi o convite para trazer essa mensagem, o pastor Lívia ele pediu para eu compartilhar algo sobre o meu livro. Eu acabei de lançar um livro, né? É um e-book, ele está disponível na Amazon, e para um autor iniciante, nada melhor do que compartilhar uma mensagem sobre o seu livro, não é isso? E aí eu fiquei muito feliz. E aí, quando eu sentei para fazer o esboço, o tema era Juventude Improvável que transforma os jovens de uma cidade. Seria fácil falar do meu livro aqui com vocês, mas eu sentei, quando eu fui preparar o esboço, o Espírito falou comigo, não é sobre o seu livro que você vai falar, é outra mensagem. Então, assim, eu queria que você, eu sei que você tem essa expectativa de ouvir o Espírito Santo, e eu fiquei bem relutante sobre a mensagem que eu vou compartilhar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo que falou ao meu coração, ele quer falar ao seu coração. Então, eu vou te pedir que você feche seus olhos nesse momento, curve sua cabeça mais uma vez e que você peça ao Espírito Santo para ele falar com você. Como eu disse, eu tenho certeza que ele trouxe você aqui, que ele preparou essa noite, que ele tem algo para falar para você. Como eu disse para vocês, seria muito fácil eu chegar aqui e divulgar e pregar em cima de um material que eu tenho. Mas eu entendi do Espírito que não era isso que eu deveria falar. Eu entendi que era outra coisa que eu deveria falar, e essa outra coisa eu acredito que é o que Ele tem para a sua igreja, que é o que Ele tem para o seu coração nessa noite. Então peça isso ao Espírito Santo, faça essa oração.
Amém? Eu quero começar contando, eu vou contar algumas histórias. E a primeira história que eu queria compartilhar com vocês eu estava com a Roberta numa viagem, a gente viajou para Belo Horizonte e foi uma viagem muito especial. A gente foi visitar a Igreja Central, era a conferência Paixão Contagiante, e a gente ficou num hotel muito top. A parte da cidade que a gente ficou era excelente e, na verdade, quando você está em viagem, tudo é bom, né? Toda cidade é boa quando você está em viagem, só não é tão boa quando você mora ali, talvez. Então, você está em viagem, e aí a gente estava, assim, bem feliz com o lugar que a gente estava. E aí a Roberta ela me fez uma pergunta. Ela me perguntou se eu moraria em Belo Horizonte. Será que seria legal a gente morar em Belo Horizonte, né, nesse ambiente bem legal, bem interessante? E aí eu quero trazer essa pergunta para fazer essa pergunta para você. Eu já vou te dizer o que eu respondi, mas para iniciar essa nossa conversa, eu queria te perguntar. Não precisa ser em Belo Horizonte, mas se você pudesse escolher qualquer cidade no mundo para viver, independente de tempo, independente de dinheiro, qualquer cidade para morar, qual cidade você escolheria para morar? Qual cidade você escolheria para morar? Rio de Janeiro? Outra cidade? Quem escolheria outra cidade? A Paris dos filmes. Barra Bonita fica onde? Interior de São Paulo. Uma viagem que eu gostaria muito de fazer, que eu acredito que Deus ainda vai me dar a oportunidade de fazer, é visitar Nova York dos filmes. Eu acho Nova York bem legal, então eu faria essa viagem. Você que está online, coloca no chat para a gente, eu quero ver aqui onde você moraria. Se você pudesse escolher qualquer cidade no mundo para morar, qual cidade você escolheria? Será que você escolheria morar na cidade de São Salvador? São Salvador é a capital de El Salvador. El Salvador é um pequeno país na América Central. Ele tem praticamente o dobro da área da cidade do Rio de Janeiro, em metragem, em quilômetros, né? Tem praticamente o dobro da área da cidade do Rio de Janeiro e tem ali a população bem semelhante, cerca de 7 milhões de pessoas. Será que você escolheria morar em São Salvador? E eu vou te mostrar algumas qualidades de São Salvador que talvez fizesse você morar lá. Eu estou com o meu parceiro, o Gabriel Henrique vai ser o meu parceiro. Ele vai passar os slides para mim. Pode passar, Gabriel. São Salvador. Então, um pouco do panorama de São Salvador. Quase a metade das crianças e jovens de El Salvador, eles vivem sem o pai ou sem a mãe, ou sem ambos. A principal razão é a migração. Tanto as dificuldades econômicas como a violência forçam cada vez mais pais, homens e mulheres, a deixarem o país a cada dia. Essas crianças deixadas em El Salvador, elas ficam sob os cuidados de outros membros da família ou de vizinhos. Muitas vezes são negligenciadas, abusadas, têm trabalho infantil, enfim, uma condição realmente difícil. Essas condições levam muitas das crianças e jovens a entrarem em facções criminosas. E aí tem um processo, cria-se um padrão, cria-se um ciclo destrutivo, que é, quanto maior a migração de adultos, mais crianças abandonadas entrando nas facções criminosas. E à medida que as facções criminosas elas são fortalecidas, aumenta a violência, aumenta a pobreza, mais migrações, e tudo isso cria-se um ciclo destrutivo. E aí esse ciclo transformou El Salvador, coisa de alguns anos atrás, no país, não sei se você sabe, mas no país mais violento do planeta. Mais jovens e crianças são mortos em El Salvador que em outro lugar no mundo. Em qualquer outro lugar do mundo. El Salvador. Aqui pertinho, na América Central. E você acha que o Rio de Janeiro é violento? El Salvador é mais violento. E aí eu quero te apresentar a história de Miguel. Miguel ele cresceu nesse ambiente horrendo, criado em uma família disfuncional, ele foi sujeito a desprezo, rejeição, nunca recebeu afeto, nem amor de sua mãe. Na verdade, a mãe de Miguel ela só queria sobreviver. O pai do Miguel, ele abandonou a família quando Miguel tinha apenas 2 anos de idade, mudando-se para os Estados Unidos. E aí o Miguel dá uma declaração, abre aspas, minha infância inteira foi marcada pela solidão.
Eu ia para a escola sozinho, e então voltava e ficava em casa sozinho. Tinha pouca comida em casa, então, às vezes eu ia para a rua só para esquecer o quão faminto eu estava, disse Miguel. E aí Miguel está nesse cenário caótico, sem amor, sem alimento, sem afeto, sem nada, sem pai. Onde Miguel encontrou amor e aceitação? Em Jesus? Nos membros de uma facção criminosa. Foi ali que Miguel encontrou amor, aceitação. Os membros da facção criminosa levaram Miguel à promiscuidade sexual e à violência. Miguel, ele sabia que deveria existir algo melhor. Miguel, ele sabia que deveria existir algo maior, mas ele não sabia onde encontrar. Muitas vezes acontece isso. Todo ser humano, ele sente que existe algo maior, porque Salomão escreveu em Eclesiastes que Deus criou o homem e colocou no homem o senso da eternidade, o desejo pela eternidade. Todos nós sabemos que existe e que deve existir algo maior, algo melhor, mas muitas vezes nós não sabemos onde encontrar esse algo melhor e esse algo maior. E era o que acontecia com Miguel. Muitas vezes, Miguel, ele dormia na rua, dormia no telhado, né, porque a sua mãe não se importava com ele. Quando Miguel adoeceu seriamente, esteve quase à morte, não tinha comida, não tinha remédios, e aí uma vez a mãe dele lhe disse: "Você ainda não morreu?" Foi isso que Miguel ouviu da sua mãe. Daquele momento em diante, ele decidiu levar uma vida de ódio e sem sentido. Essa é a realidade de São Salvador, mas essa não é a realidade da nossa cidade maravilhosa, não é mesmo? E aí eu tenho uma excelente notícia para você. Você quer saber? Pode passar. Gabriel, mais um. Aqui, volta, por favor. Aqui você tem membros das facções criminosas, né, eles são todos tatuados e são jovens. Todos esses presidiários são jovens das facções criminosas. Pode passar, Gabriel. E aí essa situação caótica, né? Deu uma bad, poxa, domingo, deu uma bad, então eu vou te contar aqui tem uma boa notícia para você. Eu não sei se você sabe, mas nós evangélicos, nós devemos, o Brasil é um país de maioria cristã, maioria católica, mas nós evangélicos devemos ultrapassar os católicos no Brasil a partir de 2032. Não é uma excelente notícia essa? É uma excelente notícia. Então, nós temos a maioria cristã, 51% da população se declara católica, 26% evangélica e outras religiões. Mas, em 2032, em pouco tempo, nós devemos empatar com os católicos em 40%, e a partir de 2032 nós seremos maioria de evangélicos no Brasil e no nosso Rio de Janeiro, em Vila Valqueire. Seremos maioria, isso é uma excelente notícia. Pode passar, Gabriel. Mas eu quero te mostrar outras coisas que estão crescendo. Nós evangélicos estamos crescendo, mas outras coisas estão acontecendo e crescendo no Rio de Janeiro em especial. Dobra o percentual de crianças de 10 a 12 anos que entram para o tráfico no Rio de Janeiro. Protesto fecha a Avenida Brasil após homem morrer em troca de tiros na Vila Kennedy. Menor apreendido há 2 semanas por estar à frente do tráfico no centro é solto e volta ao local. É um menor que comanda o tráfico no centro do Rio de Janeiro. Pode passar. Outra coisa que está crescendo. Volta uma. Ideologias de gênero, banalização do sexo. Isso também está crescendo. A próxima. O que mais tem crescido? Com a internet, os jovens acessam pornografia cada vez mais cedo. Aborto ocorre antes dos 19 anos para metade das mulheres. Né? Pelo menos 30 vídeos de estupro contra adolescentes foram gravados e compartilhados em celulares de menores apreendidos em Nova Iguaçu. Isso está crescendo também. O que mais está crescendo? Pode passar, Gabriel. Polícia diz que alunos do Colégio Pedro II não falam sobre sexo grupal em depoimentos. Eles não falaram, mas a gente sabe que é a ponta do iceberg do que acontece nas nossas escolas. Aquela outra foto ali, você reconhece aquela foto ali? Qual foto é aquela? Escola Tasso da Silveira. Quem lembra o que aconteceu na Tasso da Silveira, aqui em Realengo, pertinho? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, a maior tragédia, o maior ataque em escolas é o de Realengo, na Tasso da Silveira. E de lá para cá, outras coisas têm crescido. O que mais tem crescido? Pode passar, Gabriel, por favor. Especialistas alertam para aumento do suicídio entre jovens e pedem implantação de lei. 81%
do aumento do suicídio aconteceu entre os adolescentes. Esses dados aqui são de 2019, ou seja, antes da pandemia. Como será que não estão esses dados pós-pandemia? Isso tem crescido. O que mais tem crescido? Pode passar, Gabriel. Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Olha, eu não sei como é que vai ser esse percentual, porque a gente vai estar crescendo, mas jovens sem religião também estão crescendo. O grupo já soma mais de 30% dos jovens de 16 a 24 anos nos 2 estados. Pode parar aí, Gabriel, por favor. E aí, a pergunta que surge é: que maioria de evangélicos nós seremos? Sabe, especificamente juventude. Que juventude evangélica nós seremos? Porque eu não sou muito bom com números, mas a gente imagina que, se aumenta o número de evangélicos, deveria ter uma diminuição em todos esses dados, né? Não seria mais ou menos assim? Mas por que tudo isso tem aumentado junto com o número de evangélicos? Que evangélicos são esses que não têm feito a diferença? Eu quero te mostrar, quero te passar um vídeo. Gabriel, é a hora do vídeo. Gabriel vai soltar um vídeo para a gente. Foram removidas dessas comunidades lá em Duque de Caxias, mas durante esse confronto, em protesto à ação da Polícia Militar, criminosos incendiaram um ônibus e um carro. O detalhe dessa história é que a motorista do veículo teve que sair correndo do carro porque foi abordada por esses bandidos encapuzados. Eles ordenaram que ela descesse do... As imagens são de guerra. As dezenas de balas traçantes que cortaram o céu de Belfor Roxo nessa madrugada assustaram os moradores. Em outro vídeo, um bandido monitora a chegada dos policiais militares, inclusive com o blindado da corporação, o Caveirão. Ele está armado com um fuzil que... Estamos falando da Praça Seca, zona oeste do Rio. Foram mais de 7 horas de intenso confronto nesta quinta-feira. Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro confirma a morte de 11 jovens. São 10 meninas e um menino. Outros 13 estão feridos, sendo 4 em estado grave. Esse é o nosso Rio de Janeiro. Será que você escolheria morar no Rio de Janeiro? Será que existe esperança para o nosso Rio de Janeiro? Pode voltar para o slide, Gabriel. Pode passar. Será que você escolheria morar no Rio de Janeiro? Um Rio de Janeiro improvável? Será que existe salvação? O que vocês acham? Será que existe salvação e esperança para o Rio de Janeiro? Eu acredito que existe uma razão para você estar nesta cidade. Eu acredito que existe uma razão para você estar neste bairro de Vila Valqueire. Eu acredito que existe uma razão para você estar nesta igreja, mesmo em tempos tão desafiadores. Eu acredito que existe uma razão. E algo que deveria influenciar a nossa decisão, né, eu abri com uma pergunta sobre onde morar, uma pergunta que deveria influenciar a nossa decisão é algo que deveria influenciar a nossa decisão. A visão de Deus para a sua vida. O propósito que Ele tem para você. Acontece que ou a gente não sabe a visão de Deus para a nossa vida e nem está interessado em saber, ou a gente prefere os nossos próprios propósitos. Lembra da pergunta que eu fiz para a Roberta? A pergunta que a Roberta fez para mim? Você moraria aqui em Belo Horizonte, Rafael? Sabe qual foi minha resposta? Qual vocês acham que foi minha resposta? Eu respondi que não. Esse irmão me ajudou, ele respondeu. Para me ajudar, ele falou, sim, não, várias vozes assim. Poxa, o pessoal está respondendo para caramba, mas foi só um único... Como é que é o seu nome, irmão? Cláudio, muito obrigado, Cláudio. Aí, não é meu parente, mas pode ser da minha família também, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Eu respondi para a Roberta, eu não moraria em Belo Horizonte. Ela falou, mas por que você não moraria em Belo Horizonte? Porque eu falei, eu tenho uma visão. A visão de Deus para a minha vida é alcançar os jovens e os adolescentes do Rio de Janeiro para Jesus. Como é que eu vou alcançar os jovens e os adolescentes do Rio de Janeiro para Jesus morando em Belo Horizonte? Não faz sentido. E você consegue entender como é que uma visão, um propósito, ele direciona a sua vida?
porque fica fácil. Porque aí eu não moro em Belo Horizonte, isso daí vai definir o tipo de célula que eu tenho, isso vai definir várias outras coisas. Por quê? Porque a minha visão é alcançar jovens e adolescentes do Rio de Janeiro. E aí eu quero já te perguntar, eu não gosto muito, né? Eu não gosto, é muito chato quando o pregador fica assim, pergunta para a pessoa do seu lado, né? E tal. Pergunta para a pessoa do seu lado, então, você sabe a visão de Deus para a sua vida? É importante você saber. E aí o que acontece? Próximo slide, Gabriel. A grande sugestão. A grande sugestão. Você deve conhecer a grande sugestão. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28, no versículo 18. Ou ligue a sua Bíblia. Mateus 28, 18. Amém? Mateus 28, 18. É o texto da grande sugestão. Você pode só ouvir que eu vou ler para você. Não precisa nem ler. A minha versão é um pouco diferente. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: alguma autoridade me foi dada. Se quiserem, vão e façam discípulos. Algumas pessoas apenas. Eles nem precisam ter um compromisso comigo e com a comunidade de fé. Por isso, batize alguns. Não precisa nem ensinar. O YouTube está aí para quem quiser aprender. Algumas palavras que eu disse são apenas para um tempo determinado e contexto histórico-social. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Então vamos ler então o que está escrito aí no 3. 3. E eu estarei. É a grande sugestão ou a grande comissão? A grande comissão, né? Mas por que o Rafael leva esse texto como a grande sugestão? Jesus deu uma sugestão. Se você quiser, você faz, Rafael. Se você não quiser, não faz. Olha, e faz do jeito que você quiser. Por que a gente não cumpre a grande comissão? Por que a gente não cumpre o ID de Jesus? Sabe como eu gosto de ler esse texto? Eu gosto de ler assim: vão e façam discípulos de Vila Valqueire. Foi isso que Jesus disse. Você está fazendo discípulos? Vão e façam discípulos de Vila Valqueire. E aí, como fazer discípulos? Lembra do Miguel? Lembra do Miguel? Então, pode passar, Gabriel. O Miguel. Como é que continua a história do Miguel? Eu peguei a história do Miguel desse livro aqui, Jovens no Ministério de Grupos Pequenos, de Joel Kominski. A história está aqui, então tem várias histórias de jovens ao redor do mundo. E aí continua a história do Miguel. Um adolescente vizinho do Miguel cumprimentou Miguel de uma forma estranha, sorrindo para ele e dizendo: Deus te abençoe. Miguel se recusou a retribuir o sorriso, porque seu coração estava totalmente endurecido. Lembra que ele decidiu levar uma vida de ódio? Então o coração dele estava totalmente endurecido. E aí, às vezes, a gente sai na rua, né, e cumprimenta o nosso vizinho faz aquela cara aí. E eu, hein, homem mal educado, nunca mais falo com ele. Eu não sou para ser maltratado. Nós que temos o amor de Cristo, o amor que muda o mundo, né? Mas fecha esse parênteses aqui. Deu uma pesada de novo no clima. Fecha aqui. Então, Miguel se recusou a retribuir. Mas esse jovem persistiu em falar com Miguel. É o que a gente faz, né? A gente dá um bom dia, aquele vizinho carrancudo não olha para a gente. No outro dia, o que a gente faz? Dá bom dia de novo. É o Rafael que é mau e nunca mais cumprimenta o vizinho. Mas você, não. No outro dia, você vai lá e o quê? Bom dia, Deus te abençoe. E aí, esse vizinho do Miguel continuou cumprimentando ele. E aí, o que aconteceu? Esse vizinho do Miguel convidou ele para uma célula de jovens. E aí, de tanto insistir, por curiosidade, o Miguel decidiu participar dessa célula.
E aí, de início, parecia estranho estar cercado de amor, ensino bíblico, risadas, alegria. Ele não sabia o que era isso, não tinha amor nem da própria mãe. E aí o Miguel ele diz que sentia-me desconfortável, pois aquele sentimento era tão estranho para mim, mas meu coração de pedra começou a ser transformado. Aceitei a Jesus e ele encheu meu coração de sentido e propósito. Miguel não conseguia guardar essa emoção para si. Ele compartilhou o amor de Jesus com todos que conheciam. Não demorou muito para Miguel entrar no curso de treinamento e tornar-se um líder de célula. E aí o Miguel diz, agora eu voltei à escola, pedi desculpas à minha mãe pelo ódio que senti por ela. Minha vida agora tem uma nova esperança e propósito. Agora, disse Miguel, vivo para Jesus Cristo e um dia espero ser pregador do Evangelho. Esse é o testemunho de Miguel. E aí o que acontece? Na cidade de São Salvador, as células de jovens, elas desempenham um papel central ao oferecer uma família alternativa aos jovens perdidos. Mas mais do que isso, oferece uma família eterna para jovens que estavam destinados a uma perdição eterna. Nas células de jovens, os jovens encontram uma família cristã, onde são acolhidos com respeito, afeto e têm um lugar positivo na sociedade. Alguns desses jovens jamais iriam ao prédio da igreja, mas não tem problema algum para irem na casa de outro jovem. Eles são motivados a ser parte de uma comunidade afetuosa de jovens que os recebem e os aceitam. Por meio do ministério de células, muitos foram salvos da violência assassina. E aí os resultados em El Salvador são impressionantes. As casas e os cultos nas igrejas, eles encheram-se de jovens ansiosos por ouvirem a palavra de Deus e conhecer outros jovens. Em maio agora de 2016, a igreja Elim, de onde Miguel faz parte, em São Salvador, que é a capital do país, contava com 835 líderes de célula. Nós, aqui na Igreja Viva, nós somos 107 líderes de célula. A igreja Elim, em 2016, era 835 líderes de célula. De jovens, cerca de 9 mil jovens frequentando as células de jovens, né, em toda a cidade de São Salvador. E à medida que as células de jovens se multiplicam, elas estão cada vez mais dando atenção às necessidades de jovens de El Salvador. Pode passar, Gabriel. Essa aqui é uma foto da conferência, da festa de 40 anos da igreja Elim. Eles foram para o estádio nacional, e aí caravanas de diversas partes do país lotaram o estádio nacional. Só a igreja Elim, ela tem mais de 40 mil membros, através do Ministério de Células. É quase a população total de Vila Valqueire. Só a igreja Elim. E aí outra pergunta que surge é, o que está faltando para nós ganharmos o Valqueire para Jesus? O que será que está faltando? Pode passar, Gabriel. O que será que está faltando para nós ganharmos Vila Valqueire para Jesus? Pode passar, Gabriel, mais uma. Acontece que quando a gente fala de ganhar Vila Valqueire para Jesus, é um sonho grande, não é grande? Só que não tem problema nenhum em ter um grande sonho. Às vezes o problema é que a gente tem um grande sonho e quer começar na medida desse grande sonho. Tenha um grande sonho, mas comece pequeno. É pequeno que se começa. O profeta já disse, Deus tem prazer em ver os pequenos começos. Então eu quero te mostrar essa foto aqui da minha célula. A minha célula Papo Reto, como eu falei para vocês, começou... eu achei que estava com a loucura já, achei que estava com um laser aqui. Mas lá, vai apertar ali. Vou apontar ali mentalmente. Momento TDAH. Faço terapia, tá, irmãos? Calma. É verdade. Então tá ali, tá eu e o Adevaldo, a gente começou a nossa célula, eu e a Adevaldo começamos a nossa célula, uma célula improvável. Parecia que não ia dar certo, eu tive muita vontade de fechar. Essa semana mesmo eu já estava com vontade de fechar, mas está ali a nossa célula. Começou eu e o Adevaldo, depois chegou aquele jovem ali, o João. Depois de um tempo chegou o Tiago eu conheci o Tiago de uma forma improvável. Eu conheci ele ali na Vila da Aeronáutica, e a gente conversou, nunca tinha visto ele, conversei, aí virei para ele e falei, eu vou te batizar. Aí ele me olhou assim, eu batizei o Tiago. Lancei uma palavra profética, dei uma capada nele assim, igual Elias fez com Eliseu, ele acreditou, e aí eu batizei o Tiago.
Né? Depois chegou ali o Lázaro está lá atrás. E aí, por último, chegou o Jefté, que é amigo do Tiago. Né? E o Jefté é um caso bem interessante, que até ele ir para a célula levou bastante tempo. Mas ele começou, né, tem cerca de uns 3 meses, o Jefté está caminhando bastante para a célula. E é impressionante que ele não falta às reuniões. E é impressionante também como ele chega cedo, às vezes muito cedo para a célula. E aí eu falo, cara, pode subir, sobe, vai lá, vai para o terraço, a gente está no famoso terraço de guerra, cara, sobe, vai lá para o terraço. E o Jefté, cara, ele tem sido uma alegria para a nossa célula, não só o Jefté, todos têm sido uma grande alegria. O Jefté, ele tem seus desafios, tem suas lutas, mas ele encontrou na célula amigos, pessoas, irmãos em Cristo, que têm também lutado e têm ajudado o Jefté a vencer seus desafios. E essa semana, o Jefté está com bolo, essa semana foi aniversário do Jefté, e a gente se reuniu para comemorar o aniversário do Jefté. Fizemos um bolo, fizemos a sopa, e foi algo muito especial. E aí eu queria falar para você, como transformar uma cidade? Como transformar a Vila Valqueire? Que tal você começar pequeno? Que tal você começar discipulando uma pessoa? Que tal você começar levando uma pessoa para Jesus? Que tal você começar batizando uma pessoa? Que tal você começar amanhã no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Quem sabe você começar a abrir na sua casa para ser... Quem sabe você começar a abrir a sua casa para receber uma célula? Quem sabe você começar a ser um membro de célula mais compromissado, porque a célula não é do líder, a célula é de todos nós. Quem sabe você começar a ser mais interessado pela sua célula? Quem sabe você começar a amar mais a sua célula? Quem sabe você se colocar como um líder em treinamento para abençoar outras vidas? Quantos miguéis estão por aí precisando de uma palavra, precisando de pessoas para conduzi-los a Jesus? Quantas pessoas? Quem sabe você não precisa começar agora que você já começou tão pequeno, mas agora um passo mais adiante. Quem sabe você não se colocar como um líder de célula, porque olha só, Jesus disse que a seara está pronta, Jesus disse que Vila Valqueire está pronto, mas o que falta são trabalhadores. Quem sabe você se apresentar como trabalhador? Quem sabe? Eu acredito que nesse auditório, e olha que nem está cheio o auditório, acho que sabiam que era o Rafael aí dentro. Quem sabe se esse auditório que nem está cheio, se nós nos comprometermos a começar pequeno, com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza, nós vamos transformar a Vila Valqueire. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então você vai começar pequeno, você vai dar o seu passo de fé. Você vai começar pequeno. O próximo slide, Gabriel. Como transformar uma cidade? Você começa pequeno, eu falei em começar pequeno, mas com a ajuda do Espírito Santo. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós conseguiremos fazer algo, porque Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Então não se trata de estratégias, não se trata de vamos conhecer El Salvador, o que eles fizeram lá e aplicar aqui, mas nós temos as células aqui também, nós vamos... Não é apenas isso, isso é importante, muito, mas o que é mais importante é somente pelo poder do Espírito Santo. Foi o que nós trabalhamos na conferência, foi o que nós conversamos hoje pela manhã. Frutificar no poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz que, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 2:4, parte A diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Dr. Russell Shedd, ele faz uma ligação direta entre evangelização, proclamação e o Espírito Santo. Porque sem poder do Espírito Santo, não há testemunho e não há proclamação eficaz do Evangelho. Sem o Espírito Santo. O Dr. Shedd, ele diz também que a presença do Espírito Santo enche toda a igreja, provendo poder para proclamar o Evangelho, confrontar o mundo sem temor, ganhar almas e operar milagres. Ousadia e poder, termina ele, para proclamar o Evangelho, vem diretamente do Espírito Santo. E aí eu te pergunto, quão cheio do Espírito Santo você está? Ser cheio do Espírito Santo, nosso pastor também
comenta e explica muito bem. Não é ter um pouquinho e depois ter um pouquinho mais e mais um pouquinho, não. Os autores do Novo Testamento nos dizem que o Espírito Santo ele já está derramado e sem medida. Se você recebeu Jesus, você já tem o Espírito Santo. Mas quanto desse Espírito Santo domina a sua vida? Essa é uma outra questão. Por isso o apóstolo Paulo ele fala sempre, sejam cheios do Espírito Santo. Precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. Para caminhar para o nosso final, eu vou pedir para o louvor já subir. Pode passar, Gabriel. O profeta Abacuque, ele diz que, Abacuque 3,2 diz, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu não sei se você conhece a história de John Wesley. John Wesley é um grande avivalista da Inglaterra e, por que não dizer, da história da igreja. E as cidades, o país da Inglaterra, ele foi transformado. Nós estamos falando sobre transformar uma cidade. A Inglaterra ela foi transformada a partir de um homem com seus amigos que se dedicaram a buscar ao Senhor. E aí conta a história que... Uma última história que eu quero contar para vocês. Pode passar, Guilherme? Gabriel, olhei para o Guilherme. Senhor... Vocês já me entenderam já. E esse foi John Wesley. E aí conta a história que um professor com um grupo de seminaristas americanos, eles fizeram uma viagem à Inglaterra para conhecer vários locais, vários lugares, e eles foram conhecer a casa onde John Wesley morou. E aí conheceram ali vários lugares, aí conheceram o lugar onde John Wesley passava seus momentos de oração. E aí tem alguns vídeos até sobre isso, conta a história que tem na cama, ao pé da cama de John Wesley, tem um tapete onde ele dobrava os joelhos para orar. E esse tapete, ele tem as marcas dos joelhos de John Wesley. Será que John Wesley orou pouco para acontecer a transformação que aconteceu na Inglaterra? E o tapete onde John Wesley orava tinha ali as marcas do joelho. E quem vai a esse local, é uma viagem que eu quero fazer também, conhecer o local, a casa de John Wesley lá na Inglaterra. E aí, esse grupo de seminaristas, eles estavam vendo, conhecendo tudo isso, e aí terminou, desceram, entraram no ônibus, faz aquela contagem, né, para ir embora, e está faltando uma pessoa. E aí, olha, quem está faltando, procura, e não está, e aí o professor, né, perdi alguém, e aí ele volta ao quarto de John Wesley e o seminarista está lá. Aquele que estava faltando, ele está lá, no mesmo local onde John Wesley orava, ele colocou os seus joelhos na mesma marca, dobrava os seus joelhos, e ele fez essa oração de Abacuque, e ele estava ali orando, Senhor, faz de novo, Senhor, os teus feitos. Senhor, faz através de mim a tua obra. Senhor, faz de novo, derrama um grande avivamento, Senhor. Assim como o Senhor transformou a vida de John Wesley, assim como o Senhor usou esse homem que ficou conhecido para a história da igreja como uma tocha, como um homem tirado do meio do fogo. Senhor, faz através de mim. Senhor, faz de novo. Aviva neste tempo a tua obra, Senhor Deus. Transforma as cidades, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo a tua obra, Senhor. Faz de novo, usa a minha vida, Senhor. Faz de novo, Senhor. Incendeia a minha célula, Senhor. Faz de novo em Vila Valqueire, Senhor Deus. Faz de novo na minha família, Senhor Deus. Faz de novo no meu trabalho, na minha escola, Senhor. Faz de novo as tuas obras, Senhor. Transforma o Rio de Janeiro, Senhor Deus. Nós não aceitamos, Senhor Deus, essas notícias, Senhor Deus. Nós não aceitamos o que a sociedade tem nos dito, Senhor. Nós não aceitamos o que as ideologias dizem, Senhor Deus. Teu é o reino, Senhor Deus. Tu é a glória, tu ressuscitaste. Faz de novo, Senhor. Faz de novo as tuas obras, Senhor Deus. Lembra-te das tuas misericórdias, Senhor. Você consegue observar, e aí o professor chega e vê esse jovem orando com essa intensidade, com esse clamor, e o professor fica constrangido, porque embora seja um homem já catedrático, mas ele não tinha essa paixão, ele não tinha esse fogo, ele fica constrangido. E aí, passado esse momento de clamor, passado esse momento de busca fervorosa desse jovem, o professor ele coloca a mão no ombro desse jovem, ele diz, Billy Graham, é hora de nós irmos. Billy Graham, levante-se, vamos. Pode passar, Gabriel, slide. Será que Deus fez de novo? Será que Deus fez de novo?
Será que Deus fez de novo na vida de Billy Graham? Será que Deus mudou uma cidade através de Billy Graham? Ei, querido, deixa eu te falar, Deus mudou histórias, Deus mudou não apenas uma cidade, Deus mudou cidades. Billy Graham entrou para a história como evangelista do século, porque ele se dispôs a buscar o Senhor. E aí eu quero te perguntar, será que o mesmo Deus do passado, será que o mesmo Deus que abriu o mar, será que o Deus que usou os santos profetas, será que o mesmo Deus que levantou Jesus dentre os mortos, será que o mesmo Deus que usou John Wesley, será que o mesmo Deus que usou Billy Graham, será que Ele não pode te usar? Será que Ele não pode transformar a história de Vila Valqueire? Será que Ele não pode fazer a mesma coisa? Será que Ele mudou? No nosso Deus não há mudança, não há sombra de variação no Senhor. Ele é invencível, inigualável. Será que Ele não pode fazer o mesmo? Querido, mas por que Ele não faz o mesmo? Porque muitas vezes nós não nos colocamos na maneira que Ele quer, porque muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso propósito. Talvez você esteja aí sentado, preocupado com o que você vai fazer em casa. Você está preocupado com a sua semana e talvez não esteja errado não, porque os tempos são realmente desafiadores. Talvez você tenha realmente motivos para estar preocupado. Ei, mas Ele convida a lançar sobre Ele o nosso fardo. Ele convida a lançar sobre Ele o nosso e tomar dele o jugo dele que é suave. E Ele nos convida a transformar vidas. Ele nos convida a transformar vidas. Esse é o convite do Senhor. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. Nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos clamar o nome do Senhor. Nós vamos clamar o nome do Senhor na nossa vida, na nossa família, nos nossos empregos, no nosso local de estudo, em Vila Valqueire. Ah, Senhor, faz de novo. Ouvi falar das tuas grandes obras. Ah, Senhor, não quero desperdiçar a minha vida. Eu não quero passar minha vida em branco. Eu quero ver as tuas obras. Eu quero ver a minha família salva para a glória do teu nome. Eu quero ver minha escola transformada para a glória do teu nome. Eu quero ver Vila Valqueire transformada para a glória do teu nome. Eu não quero viver de ouvir, eu quero viver a transformação. Eu não quero ler apenas do Evangelho, eu não quero ouvir falar apenas dos milagres dos apóstolos. Eu quero viver milagres, eu quero viver milagres, querido. Com essa canção, que você entregue a sua mais intensa adoração, como você cantou no início, entregue a sua mais intensa adoração. Vamos louvar. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus, grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, grite Jesus, grite Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, pela sua família, grite Jesus. Clame Jesus, clame Jesus, abra sua boca, clame Jesus. Traz vida, Senhor, traz vida, traz vida, traz cura, Senhor, quebra fortalezas, destrói o pecado. Queima como fogo, Senhor, manda o teu fogo, brilha a tua luz, Senhor. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, queima a luz brilhar. Eu tenho alguns convites para fazer a você. Eu tenho alguns convites para fazer a você. E à medida que você quiser atender a esses convites, eu vou te convidar a vir aqui à frente. E talvez você vai falar assim. E eu sei que talvez você vai pensar, porque eu já pensei assim também. E frequentemente eu penso assim também. Eu posso orar de onde eu estou. Realmente, você pode orar de onde você está. Mas quando você vem aqui à frente, você está dando um passo de fé. Porque muitas vezes eu disse que eu queria orar daí onde eu estava, porque eu estava preocupado com quem ia me ver. Afinal de contas, eu sou um coordenador de células. O que vão pensar de mim
Se as pessoas me verem indo à frente, atender um apelo, um pedido de buscar mais pelo Senhor, eu não estou nem preocupado com o que você vai pensar. Eu estou preocupado com aquilo que o meu Senhor vai pensar de mim. Por isso, se você quiser atender a convite que eu fizer, e você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente. Você pode orar daí? Pode sim. Mas se você orar daí com vergonha, com medo do que vão te pensar, vença isso. Vença isso. O primeiro apelo é: eu não sei se tem alguém aqui que precisa receber Jesus no seu coração, alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus, ou alguém que precisa renovar os seus votos. Algum dia você já se entregou a Jesus, mas por algum motivo você se afastou, e hoje é noite de você se entregar novamente, renovar os seus votos com o Senhor. Se você quer dizer isso ao Senhor, venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Talvez outro desafio que você precisa fazer é se entregar mais ao Senhor com mais intensidade. Você tem o Espírito Santo sim, mas você entendeu que você não é dominado pelo Espírito Santo. Você quer receber mais do Espírito Santo. Você quer ser dominado, você quer ser cheio do Espírito Santo. E eu te convido a vir aqui à frente e orar também. Quem sabe você queira vir aqui à frente para orar por uma visão. Você não tem uma visão, você não sabe o que Deus quer para você, você não sabe o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu vou te convidar aqui à frente. Então, quem sabe você tenha que vir aqui à frente pela sua célula. Você é um líder de célula, você é um membro de célula, e você entrou aqui pensando em fechar a sua célula. Você só olha para os problemas, você só olha para as dificuldades, você acha que não vai dar nada de bom na sua célula. Vem aqui orar comigo. Quem sabe você precisa pedir por um Miguel. Quem sabe você precisa pedir para Deus te dar um Miguel, um jovem, uma pessoa, uma mulher, um homem, um idoso, uma idosa, alguém para você investir a sua vida, alguém para você fazer discípulos. Quem sabe você precisa pedir por um Miguel. Vem aqui à frente orar comigo, nós vamos orar. Quem sabe você precisa pedir, você quer dar um passo para ser um líder em treinamento, vem aqui à frente. Quem sabe você quer dar um passo para ser um líder de célula. Ah, mas eu sou tão pequeno, mas eu sou tão improvável. Ei, é dos improváveis que Deus gosta. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Quem sabe você precisa dar um passo para ser um anfitrião de célula. Ah, mas a minha casa é tão feia, mas a minha casa é tão desajeitada. É a sua casa que Ele quer entrar, é na sua casa que Ele quer usar, é na sua casa que vidas serão salvas, é na sua casa que vidas serão libertas, é na sua casa que vidas serão transformadas, é a partir da sua casa que o Valqueire será transformado, é a partir da sua casa. Se você acreditar, se você crer, se você se derramar com intensidade, se você se derramar, se você se colocar, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por um homem, por uma mulher totalmente entregue a Ele. Deus pode transformar. É essa oração que eu faço pela minha célula. Eu falo: Deus, transforma a Vila Valqueire a partir do meu terraço. Senhor, eu subo no meu terraço e olho para a Vila Valqueire. Senhor, eu não vejo a prostituição. Senhor, eu não vejo a milícia. Senhor, eu não vejo as dificuldades. Senhor, eu vejo as vidas. Senhor, eu vejo as almas por quem Tu morreste. Eu vejo as almas que o Senhor quer alcançar. Senhor, usa o meu terraço. Senhor, o rio de vida fluindo através do meu terraço. Senhor, rio de vida fluindo a partir das minhas células. Senhor, discípulos a partir da minha célula. Senhor, a partir da minha célula. Eu não sei qual passo você quer dar, mas vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos cantar mais uma vez. Eu vou convidar os pastores, eu vou convidar os intercessores, eu vou convidar os líderes para estarem aqui à frente, orando, e nós vamos cantar. Derrama a sua mais intensa adoração. Querido, suba a intensidade. Querido, suba a intensidade. Suba a intensidade. Suba a intensidade. Grite Jesus. Grite Jesus. Clame Jesus. Clame Jesus. Ei, não é para cantar Jesus. Grite Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia do Valqueire. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Grite nas ruas, Grite Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus, grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha
levantar mais um clamor. Eu quero que você estenda as suas mãos para a bandeira do Rio de Janeiro. Nós abençoamos a nossa nação, nossa cidade. Nós abençoamos o nosso estado. Estenda as suas mãos. Libere palavras de bênção. Libere palavras de bênção. Libere palavras de transformação. Libere palavras proféticas sobre o nosso estado. Libere palavras proféticas sobre a nossa cidade. Abençoe as nossas instituições. Abençoe os nossos políticos. Abençoe os nossos juízes. Abençoe as nossas esferas. Abençoe as nossas polícias. Abençoe as nossas forças auxiliares. Abençoe as nossas forças armadas. Abençoe os nossos empresários. Abençoe os nossos empreendedores. Abençoe as nossas faculdades. Abençoe as nossas escolas. Abençoe o nosso estado. Estenda as tuas mãos. Peça pela salvação do Rio de Janeiro. Pede-me e te darei as nações como herança. Pede-me e te darei o Rio de Janeiro como herança. Pede-me e te darei a tua família como herança. Pede-me e te darei Vila Valqueire como herança. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor como herança. Peça ao Senhor o estado do Rio de Janeiro como herança. Senhor, transforma. Transforma, Senhor. O Rio de Janeiro se encherá da tua glória. O Rio de Janeiro se encherá da tua glória. Enche o Rio de Janeiro da tua glória, da tua presença. Encha, Senhor. Encha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma, Senhor. Transforma a história do nosso Rio de Janeiro, Senhor Deus. Muda a sorte do Rio de Janeiro. Muda a sorte do Rio de Janeiro. Transforma, Pai. E glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode voltar ao seu lugar. Glorificando ao Senhor. Você pode voltar ao seu lugar. Amém. Amém.